Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Paraxá. Nossa Paraxá dessa semana chama-se Ki Tisa. E a Paraxá Ki Tisa está relatada em Shemot, livro de Êxodo, 30, verso 11, até o 34, verso 35. E muito provavelmente um dos versos mais impactantes desta paraxá é o que segue. Vayaseru egel maserá vayomru eile Elohecha Israel asher reelucha me'eretz Mitzrayim. Ou seja, e fizeram um bezerro de fundição e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Tudo o que pudermos achar de estranho no povo judeu não ultrapassa seguramente o espanto que a fabricação do bezerro de ouro desperta em nós. De fato, o bezerro Moisés tratou de queimar, mas a alma que quis o bezerro, que desejou o bezerro, que dançou ao seu redor, Moisés não conseguiu queimar. Moisés, segundo o texto da Torá, moeu o bezerro até que se desmanchasse em pó e o espalhou então sobre a superfície das águas. Mas por que ele fez beber os filhos de Israel desta água? Qual a razão? Pois a água que Moisés os fez engolir se diluiu no seu sangue, esse que até hoje ferve neles. E o espanto aumenta. O espanto em relação ao povo de Arão, do próprio Moisés e acima de Moisés. Acaso durante os 40 anos de peregrinação através do deserto, será que Moisés não poderia ter escolhido outros 40 dias para o seu retiro espiritual, a não ser aqueles que se seguiram imediatamente após a revelação divina no Monte Sinai? Moisés, aquele devotado pastor, ele que conviveu com o povo durante 40 anos e tão bem conhecia a sua mentalidade e as fraquezas do seu caráter, será que ele estava enganado na sua análise psicológica, não tomando em consideração o ambiente do qual este povo acabara de sair? A tensão reinante em torno do Monte Sinai era indescritível. 3 meses não são suficientes para desvanecer a tensão da saída confusa e apressada e do pavor perante o mar. E eis os 3 dias de limitação antes da revelação divina. 3 dias de santificação foram pedidas pela Torá, de preparação espiritual para o maior evento histórico emocional jamais experimentado antes por qualquer outro povo, por qualquer ser humano. Dinamismo sobrenatural na sua forma e dinamismo sem precedentes no conteúdo das mitzvot, dos mandamentos. E depois, de repente, nada. O Deus cujo verbo, cuja fala ainda há pouco ouviram, desapareceu. Moisés sumiu. O que se nota é uma experiência espantosa que faz estremecer a própria alma. Todas as pedras do monte afligem o coração, a mente e o sangue. Quando Jacó fugiu da terra natal para se tornar servo de Labã, pôs uma pedra à sua cabeceira, sonhando o sonho da escada, cujo topo chegava até os céus, enquanto os seus netos, os seus descendentes, quando saíram da casa da escravidão para se encaminharem à terra dos seus antepassados, derrubaram sobre si essa montanha rochosa. E quando Moisés subiu ao Monte Sinai,
eles ficaram ali então ao pé daquele mesmo monte, privados desta escada que os ligava com o céu. O fato do povo ter afirmado poucos dias antes, Naaseh Venishma, faremos, e então estudaremos, então entenderemos, isso pode ser atribuído ao desejo de fazer. Desejo esse despertado nele depois de ter sido libertado das algemas da opressão. Depois de Israel ter trabalhado durante 200 anos para outros, para a gente estranha, almejaram então de forma ansiosa fazer algo para si mesmos ou para o seu Deus, que também significa trabalhar para si. Mesmo quando da saída do Egito, os filhos de Israel nada fizeram para si mesmos, pois foi o próprio Deus que lutou por eles. Isto é, a motivação psicológica de terem adiantado o Naaseh, faremos, em relação ao Nishma, ouviremos, entenderemos, já estavam cansados de ouvir. A voz divina ainda não tinha penetrado nos seus corações, porque o coração estava receoso, com medo, e o medo atrapalha a absorção. É por isso que as palavras ficaram só nos ouvidos, e estes se tornaram então muito pesados. Eis a razão dessa decisão apressada, e é por isso que o povo tirou os aros de ouro das suas orelhas, porque sentiram o seu peso, e a tensão era grande demais. Se Moisés tivesse antecipado a construção da Mishkan, do tabernáculo, os filhos de Israel não teriam fabricado o bezerro de ouro. Com o levantamento do tabernáculo, satisfariam então o seu sentido visual, que ansiava ver algo concreto, onde a divindade pudesse habitar, pois ela tinha desaparecido da vista. A tensão acumulada para elaborar algo para si mesmo teria encontrado no levantamento da Mishkan uma válvula de escape. O fato de poder erguer um santuário, um recinto espiritual, seria capaz então de livrá-los não somente das grandes quantidades de ouro que levavam consigo, quando da saída do Egito, mas principalmente aliviá-los da tensão de terem adquirido a liberdade e recebido a Torá. Aquele que submeteu o patriarca Abraão a 10 provações, das quais ele triunfou em todas, deveria também experimentar o povo? Será que uma coletividade pode se sair vitoriosa como um indivíduo se saiu? Afinal, qual é a diferença? Qual seria a diferença no âmago do problema transcendental entre a cobiça de ter entre si um Deus depois que Moisés sumiu e aquela ânsia de poder comer carne? O que eles desejavam ardentemente era ter um Deus. Nesse aspecto já eram adultos, apesar de continuarem pobres e atrasados em outros sentidos. E mesmo a forma de um bezerro, não foram eles que a pediram, e não foram eles que a executaram, apesar dela responder mais à sua compreensão do que uma visão abstrata de fogo no monte. Foi Arão que assentou a forma. E por isso, e muitas outras razões, o povo não foi castigado por essa transgressão. Nem Deus, se assim se pode dizer, e tampouco Moisés, se conformam com essa ocorrência. A discussão entre Moisés e Deus é a polêmica relacionada à vontade do povo em ter uma divindade. Deus coloca no coração e na boca de Moisés aquilo que ele quer ouvir. E nessa polêmica interna, a responsabilidade perante o passado, os patriarcas, e o futuro, a predestinação, esse último pesa mais na balança. Mas essa polêmica é muito mais profunda, muito mais transcendental. Ela chega a ser polêmica sobre toda a nossa história. A discussão interna
em toda a história entre as forças da autodestruição e as da predestinação, em que vencem os elementos destrutivos, às vezes à custa de um preço muito caro em termos de gente e de tempo. E é por isso que a questão da culpabilidade de Arão, de todo o povo, ou só de uma parte dele, é uma questão secundária. E é por isso que Deus não se assentou no trono do seu fórum para investigar quem seria o maior culpado. O pecado por si mesmo é mais pesado do que a questão do pecador em si. Porque o pecado é coletivo. Arão não tem maior responsabilidade perante o povo do que o povo perante ele. O profeta Isaías expressou essa ideia em duas palavras: Ka'am HaKohen. O povo será igual ao sacerdote. E Deus não perdoa o povo o seu pecado, porque perdoar significa anular, liquidar. E Deus não tenciona liquidar o pecado do bezerro enquanto as suas raízes permanecerem tão profundas. O que o Eterno, na sua misericórdia infinita, está disposto a fazer é suportar pacientemente o pecado. E não é um acaso que logo após o capítulo do bezerro, a Paraxá enumere as virtudes de Deus, os seus atributos. Moisés pretende compreender a essência do pecado e do perdão, visto que mesmo depois dos 3.000 homens, considerados como principais responsáveis, terem morrido pelas mãos dos filhos de Levi, Moisés sabia que o assunto ainda não estava plenamente liquidado. E a transgressão do povo não terminara. Somente comparando o pecado do bezerro com a culpa dos espiões, Meraglim, nós vamos conseguir compreender a complexidade do problema. E esta comparação deve ser feita à luz da Paraxá Shelach Lecha, a Paraxá que trata exatamente do assunto dos espiões. E a frase Eile Elohecha Israel asher reelucha me'eretz Mitzrayim, esses são os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Sobre esta frase, o Rabi Shimon Bar Yochai, o Rashbi, diz: 13 bezerros fizeram os filhos de Israel, um para cada tribo e um para toda a coletividade. O acontecimento do bezerro de ouro é considerado pelos mestres, pelos sábios, como sendo a mais abominável, a mais repugnante na vida do povo de Israel. Constatação expressa na difamação triste, ou na afirmação triste do mestre Rabi Yitzhak: não há nenhuma desgraça que se abata sobre a humanidade que não tenha em si pelo menos uma parcela de culpa do bezerro de ouro. Tudo que é detestável e vil nas ações do homem é avaliado pelo prisma do bezerro. Se durante a história mártir do povo judeu, os povos em cujo ambiente eles viveram aplicaram contra eles leis drásticas, difamações, perseguições, o judeu consciente em todas as circunstâncias se identifica com o destino da sua gente e aceita essas medidas desumanas com resignação dolorosa, afirmando: Kashele Israel, que Yom Shenaasa Bo Ha'egel. Este dia é tão duro para Israel quanto foi no dia em que foi feito o bezerro. Com esse ato triste, os judeus minaram o fundamento da sua fé e da sua inabalável confiança na unidade de Deus e na sua proteção. Demonstraram desprezo para com os ideais sublimes expressos em Aseret Hadibrot,
nos 10 enunciados, recebido há pouco no Monte Sinai. A Shekinah, a divina presença que antes de pecarem se fez sentir em cada um individualmente, não podia, depois dessa transgressão, identificar-se com aqueles que com esse ato se desligaram dos preceitos elevados ensinados pela Torá. Mas o que levou os filhos de Israel a praticar um ato tão ignóbil, tão desprezível? Os grandes exegetas da Torá nos dão diversas interpretações e diferentes explicações. Uns afirmam que os principais culpados desse movimento rebelde, desmoralizador, foram os 3.000 elementos do Erev Rav, ou da plebe egípcia que se misturou, se juntou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Para essa população vil e ignorante, a ideia monoteísta era uma concepção incompreensível, pois no Egito tinham sido doutrinados no politeísmo. Cada força da natureza representava para eles um deus, um ídolo. Eles não eram capazes de compreender que todas as forças e todas as energias brotam da mesma fonte, de um único poder elevadíssimo que cria, constrói, destrói e domina. E Vule Elohut Harbe, eles quiseram muitos deuses, deuses visíveis e palpáveis, diz a tradição. Os defensores dessa interpretação baseiam os seus argumentos nos textos da Torá. Quando Moisés tinha subido ao monte a fim de receber o Decálogo, a Seret Hadibrot, os 10 pronunciamentos, o Criador do universo lhe disse: Lech, red, kishichet amcha, vai, desce, porque o teu povo se corrompeu. O texto não diz kishichet ha'am, o povo se corrompeu, mas sim amcha, o teu povo. Moisés então indaga: acaso os judeus não são teu povo e não meu? E Deus lhe responde: eu te disse, Verotzeiti et tzivotai et ami, e tirarei os meus exércitos, o meu povo. Eu, diz o Eterno, te sublinhei claramente, a mim, meu povo. Eu tenciono tirar do Egito o meu povo, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E aqueles meus filhos que, mesmo oprimidos pela dura escravidão egípcia, não duvidaram de que eu hei de livrá-los da opressão. Eu não tencionei tirar o Erev Rav, a massa dos egípcios convertidos, oportunistas, aqueles elementos que, vendo a aurora da redenção judaica, se juntaram ao meu povo num entusiasmo hipócrita, e que, uma vez integrados, hão de amargar a vida dos meus filhos, desviando-os da sua integridade religiosa e moral. Mas tu, Moisés, na tua indescritível modéstia, na tua profunda sinceridade e grande amor para com todos os seres humanos, me pediste: Leolam mekablim et hashavim. Devemos sempre aceitar aqueles que retornam, os que se arrependem. E apesar de eu já saber o que podemos esperar desses elementos, concordei contigo e não rejeitei o teu pedido. Foi esse populacho que fabricou o bezerro, e foi o teu povo, Amcha, esse grupo social pelo qual você, Moisés, pleiteou, que fez pecar todo o povo de Israel. E por isso, continua o Midrash, não está escrito Eile Eloheinu, que significa esses são os nossos deuses, mas sim Eile Elohecha, esses são os teus deuses. Porque os convertidos, aquela massa estranha, fizeram o bezerro, apontando depois para o meu povo de Israel: este é o teu Deus. Aliás, o Zohar é da mesma opinião. Interpreta a sentença da Parashá: Vayar ha'am ki boshesh Moshe, e viu o povo que Moisés demorava
em descer do monte, indagando: Manhan, quem é o povo? E responde: Inun Erevrav, o sentido de povo é plebe. Outros mestres opinam que os instigadores desse ato perverso foram as camadas ricas entre os próprios israelitas. Os defensores dessa versão baseiam a sua tese no fato de Moshe Rabbeinu ter se queixado diante do Eterno, reclamando: Bishvil kesef vezahav sherishpata lachem leIsrael garim lachem laasot Elohei zahav. Por causa da abundância de ouro e prata que tu, ó Deus, lhes concedeste, eles adulteraram, fabricando ídolos dourados. As classes mais abastadas sempre procuravam assimilar facilmente o ambiente em que viviam, imitando o seu estilo de viver, como se lê na ordem de despedida de Moisés, censurando e advertindo o seu povo. E ele diz, então: engordaste e engrossaste, de gordura te cobriste, e abandonaste o Eterno que te criou. Foi essa classe rica, opulenta, que criou o movimento reformista no seio judaico. O judaísmo conservador, tradicional, e o judaísmo sem compromissos que os antepassados viveram e pelo qual morreram na época das cruzadas, nos autos de fé, da Inquisição, nos pogroms ucranianos, nas câmaras de gás, do nazismo. Esse judaísmo era, para essa camada, um grande obstáculo que os impedia de viver à vontade. Tudo que está relacionado com o judaísmo da Torá, as suas leis, os seus princípios, Shabbat, Kashrut, Tefilim, Taharat, Mishpahá, são dogmas, segundo eles, obsoletos, ultrapassados e que devem ser suprimidos. Um terrível complexo de inferioridade perante os vizinhos não judeus simplesmente apavora essas pessoas. E é por isso que qualquer meio seria bom para se afastarem da sua origem milenar e, através da imitação barata, esconder a sua peculiaridade judaica. Estamos em Purim, e essa condição é a mesma condição daqueles que se escondem sob máscaras. Um disfarce. É dentro dessa ordem de ideias que um dos mestres modernos interpreta a seguinte sentença dessa paraxá: Vaya'ar ha'am ki boshesh Moshe, e viu o povo que Moisés demorava. Os donos do ouro e da prata notaram com espanto que Moisés estava atrasado, isto é, ele não era esclarecido e progressista o bastante para a era em que ele vivia. Ele estava atrasado. E obrigaram a Arão, ordenando-lhe: Kum aselanu Elohim asher yelchu lefaneinu. Levanta-te, faze-nos deuses que andem adiante de nós. Ou seja, deuses capazes de nos conduzir para a frente, para o progresso, em harmonia com os tempos modernos. Para que nos serve uma doutrina antiquada, que não é up-to-date, que não é, como dizem os ingleses, não é atualizada? Esse homem Moisés, a quem devemos de fato a nossa libertação e a saída do Egito, Lo yadanu mehayalo, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, ele não vê que vivemos em outros tempos, em outras circunstâncias. E como cada tribo tinha então os seus próprios interesses, tornou-se necessário Egel lechol shevet, um ídolo para cada tribo, adequado ao modo de vida de cada um, que cada um tensionava levar, cada um ao seu jeito. Eles exigiram a reforma da fé judaica, tornando-a apta a assimilar-se à vida não judaica nos países e ambientes da sua convivência. E o episódio profundamente lamentável do bezerro de ouro se repete infelizmente em todos os países, em todas as épocas, em todas as gerações. A ambição e a vontade de acumular ouro, prata,
pervertem a moralidade do homem, induzindo a autolatria, corroendo laços da união do povo, apagando nele a imagem divina, segundo o qual foi criado, tornando-o então um idólatra. E quando a imagem divina nele se apaga, ele cria seu Deus, conforme a sua própria imagem. Cada tribo, cada grupo étnico, cada movimento, cada grupo procura fazer o seu bezerro, em torno do qual dançam e gritam, reverenciam e se prostram. Cada pessoa. O Midrash Rabbah relata que quando Moisés desceu, ouviu vozes de ofensas e de injúrias. Isto é claro e compreensível, pois quando se criam diversos ídolos, o ídolo da oposição tem que ser ofendido e combatido radicalmente, a fim de atrair mais adeptos para um partido, para uma ideologia. Ra Moshe she'en amidah leIsrael, shavar et haluchot ve'amar meheini na misifrecha asher katavta. Notando Moisés que os filhos de Israel haviam perdido a sua persistência religiosa e moral, ele quebrou as 2 tábuas da lei e rogou a Deus: apaga, por favor, o meu nome do livro sagrado que tu escreveste. Esse triste capítulo da Parashá dessa semana deveria servir como lição e de prova que Achdut Hashem, a unidade de Deus, e Achdut Israel, a união do povo de Israel, são intimamente entrelaçadas, e que Ahavat Hashem e Ahavat Israel e Ahavat Eretz Israel são as únicas garantias da continuidade do povo judeu e as bases fundamentais para a sua existência, muito certamente. Como estamos em Purim, nós sabemos que os pequenos detalhes, quando lemos a Megilat Esther, aparentemente sem importância, desde o início do livro, fazem parte da redenção do povo de Israel. Todos os mínimos detalhes, os pequenos entre eles, quando vistos então sob um olhar mais atento. Assim também acontece em nossas vidas. Vários acontecimentos casuais, ao serem vistos sob um olhar mais cuidadoso, revelam a participação divina em cada pequeno detalhe do nosso cotidiano. A palavra mikre, em hebraico, significa acaso. Essa palavra contém as mesmas letras que formam Rak Me Hashem, ou seja, em hebraico, só de Deus, ou tudo é de Deus. É um jogo de letras que reflete então uma realidade mais profunda. Nada neste mundo é um mero acaso. Tudo está sob a supervisão divina. Mas em que nível? Os sábios ensinam que para cada folha de grama há então um malar que o faz crescer. O Rav Eliyahu Dessler explica que cada gota de chuva cai do céu com o seu propósito já bem definido. Irá irrigar a terra ou causar uma inundação, ou então correr para um bueiro. A palavra mundo em hebraico é olam, vem da mesma raiz da palavra elem, que significa ocultamento. Deus criou o mundo material e colocou as nossas almas dentro desses corpos materiais, justamente para nos dar livre-arbítrio. Consequentemente, munidos disso, nós teremos méritos, então, por cada uma das nossas escolhas acertadas. Ele deixou no mundo a possibilidade de vermos cada coisa que nos ocorre, como se fossem acasos isolados. O nosso trabalho de conexão com o Criador começa com a reflexão, tentando juntar as informações, encontrar sentido em cada coisa que ocorre no nosso dia a dia. Isso também vemos na Megilá, pois quando a rainha Esther soube do decreto contra o povo judeu, ela mandou perguntar a Mordecai: o que está acontecendo? Qual o motivo disto estar acontecendo? Esther tinha muito claro para si que nada acontece ao acaso. Ela sabia que tudo tem um fundo espiritual. Tudo deve ter, digamos,
uma relação, um propósito, um objetivo. Por isso ela não quis apenas saber o que havia acontecido, pois o principal para reverter a situação era saber o motivo pelo qual aquilo tinha acontecido. Esta é a essência da festa de Purim e a lição que deve nos acompanhar ao longo do ano e ao longo das nossas vidas. Sabermos olhar para aquilo que está nas entrelinhas da história de nossas vidas. Não apenas em grandes acontecimentos, grandes eventos, mas também nas pequenas coisas que ocorrem no nosso cotidiano. Assim, nós poderemos então enxergar a mão de Deus em tudo, tudo aquilo que ocorre, e fugirmos então da grande tolice que é acreditar que tudo acontece ao acaso. Encerramos assim então o estudo da Parashá dessa semana. Espero que todos tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade em Mirtzi Hashem.